Oi, galera. Então, esse áudio aqui é uma palavra que eu gostaria de compartilhar, que eu tava lendo e gostaria de falar para vocês o que eu pensei na hora, o que Jesus falou comigo. E se você quiser, acelera aí, dá uma aceleradinha na velocidade, se quiser ouvir mais rápido. E escuta assim, deita em algum lugar, senta e fica só ouvindo, sabe? Eu preferi colocar uma imagem assim relacionada ao tema para você se concentrar realmente no que eu tô falando, tá? Então, essa é a palavra que eu quero dar tá no capítulo de João 21. Só que antes eu queria fazer uma introdução, né? Falar mais sobre Pedro. No caso, em Lucas 5, Jesus estava na praia e ele viu 2 barcos. E os pescadores estavam lavando as redes, né, pra ir embora. No caso, os pescadores, o Pedro estava e ele não tinha pegado nada nesse dia. E aí Jesus pede a ele pra... Ele entra no barco, né? Deve ter falado, posso usar aí e tal, pra subir no barco e falar à multidão. Aí, quando ele acabou de falar, ele falou para Pedro, leva o barco para profundo, pra gente poder pescar. Aí Pedro falou, mas a gente já pescou a noite toda, mas se você tá falando, e não pegamos nada, mas se você tá falando, né, então nós vamos. Aí eles foram, jogaram e pegaram tantos peixes que a rede já estava se arrebentando, que a Bíblia diz. E aí, quando Pedro se deu conta, ele falou, Senhor, eu sou um pecador. E aí Jesus chama ele, né, fala que não tenha medo, que daquele dia em diante ele ia ser pescador de gente. E aí Pedro deixou tudo e foi seguir Jesus. Né? E aí ele viveu muitas coisas com Jesus, que no final eu vou retratar um pouco mais. Mas a gente sabe que Pedro é uma pessoa bem famosa na Bíblia. E então, em João 21, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já tinha aparecido a eles, mas ele apareceu outra vez a eles, né? Lembrando que Pedro também tinha negado Jesus, quando Jesus estava para morrer, assim, estava assim, naquela... Não estava ainda pendurado, mas estava naquela expectativa de ser morto e tal. 3 pessoas reconheceram Pedro e falaram, ele também é seguidor de Jesus. E Pedro falou, não, eu não, nunca vi isso, cara. Não, tá maluco? Eu não e tal. E Jesus tinha dito para ele que ele ia fazer isso, e ele tinha dito, não, Senhor, jamais eu farei isso. E aí, depois que ele escuta o galo cantar, que foi o que Jesus disse que iria acontecer, né? Ele, se ligou e ficou muito triste, né? Eu imagino. Às vezes, nós ficamos, né? Quando a gente peca, ou algo assim, ou faz algo de errado, ou assim, né? Sabemos que machucamos o coração de Deus. Enfim, aí Pedro estava lá com os discípulos, né? Tava ele, Tomé e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E aí Pedro disse assim para eles, eu vou pescar. E eles falaram, a gente vai também. E aí eles entraram num barco de noite, pescaram a noite toda e não... Na verdade não pescaram, né? Tentaram pescar a noite toda, mas não pegaram nada. E nessa parte, né, a gente pode ver que Jesus já tinha dito para Pedro que ele ia ser pescador de homens. Mas Pedro, assim, pode-se dizer que Pedro ficou chateado com Jesus e sentiu Jesus distante. E pode ter dito, quer saber? Vou pescar, acho que não tem nada a ver. Sabe? Ou não. Ou ele foi com a intenção errada, né? O que a gente vai ver mais pra frente. E os discípulos, a gente também vai, né? Vamos, então
E Pedro disse que ia pescar. E de manhã cedinho, quem aparece na praia? Jesus. Jesus aparece na praia e aí pergunta para eles, pegaram alguma coisa? E eles responderam, não pegamos nada. E eles não reconheceram Jesus nesse momento, né? Aí Jesus falou, jogue para o outro lado do barco. E aí, né, a gente vê que Jesus coloca Pedro para viver o que ele talvez já teria vivido, né? Que era o milagre da pesca. E aí, eles jogam para o outro lado e pegam vários peixes. E aí, João reconhece Jesus e fala para Pedro, é o Senhor Jesus. Né? João estava ali com o coração, talvez, né? Eu acredito que sim, né? Estava voltado para Jesus, né? E ele reconheceu, caramba, foi Jesus que fez isso. E Pedro, às vezes, não. E Pedro, eu acredito que não, porque depois que João falou isso, Pedro vestiu a capa e se jogou na água, porque ele estava pelado. E por que será? Pedro estava pelado? Como assim? Sabe, os discípulos não repararam que Pedro estava pelado, assim. Sei lá, naquela época já era estranho a pessoa ficar pelada. Então, os discípulos assim, sei lá, Pedro tá pelado. Ou repararam e não falaram nada, porque ele não ficou com vergonha dos discípulos. Às vezes ele não reparou que os discípulos viram que ele estava pelado, mas ele sabia que Jesus ia ver. E eu acho que isso tem muito a ver com as nossas emoções, com os nossos intuitos. Sabe, Pedro estava com vergonha dos sentimentos dele, do que ele estava sentindo, do que ele estava fazendo, do que ele estava pensando, do que ele estava vivendo. E ele sabia que se Jesus olhasse aquilo, se ele ficasse diante de Jesus, né? Ele ia sentir, como ele sentiu vergonha. Tanto que ele pulou na água, né? Por que ele queria fazer isso? Ia se molhar todo. Ele ainda colocou a capa e pulou na água. Ele poderia só ter colocado a capa, né? Pular na água também. Ficar com o corpo com sal, né? Várias coisas, né? E ele não estava no centro da vontade de Deus. Ele estava com pensamentos em voltar a fazer o que ele fazia. Sim, pescar é pecado? Não, pescar não é pecado. Mas não foi aquilo que Jesus chamou para Pedro fazer. Sabe, então... ficar de frente com Jesus exige um confronto. Existe um confronto da sua carne contra o seu espírito, sabe? A carne fala muito mais alto, o espírito sussurra dentro de nós. E só que a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lembrar da vontade do Espírito, da vontade de Jesus. E Jesus pode fazer isso, cara. É só você ir ao encontro dele. Entende? Nesse caso, Pedro não reconheceu Jesus, sabe? João tinha mostrado a Pedro. E aí Pedro se confrontou. Às vezes, hoje, trazendo para hoje, às vezes é com uma palavra de alguém que você escuta e seu coração se incomoda, sabe? Mas não deixe isso se perder. E quando eles chegaram na praia, eles ficaram com vergonha de perguntar a Jesus. Ficaram sem coragem de falar com Jesus. Tipo, Jesus, é você, uau! Ficaram com vergonha porque foram confrontados. Eles já tinham visto Jesus ressuscitado. E eles ficaram assim, caraca, a gente não estava fazendo a vontade de Jesus. E aí Jesus já tinha separado peixe e pão ali na areia da praia.
e fala assim pra ele: tragam os peixes que vocês acabaram de pescar. E eles foram, trouxeram e comeram com Jesus. Sabe, Jesus já tem um plano pra você, cara. Sabe, eles foram pescar peixe, só que Jesus já tinha esperado, já estava esperando com peixe ali. Já tinha peixe e pão ainda pra eles ali na areia. Claro, Jesus quer o seu esforço, sabe? Tanto que Jesus disse pra eles pegarem o peixe que eles tinham pescado, de acordo com o que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito para eles jogarem a rede do outro lado, eles jogaram e pegaram. Ele quer o seu esforço também, de acordo com o direcionamento dele. Mas ele também tem um plano que você não imagina, cara. Quando eles imaginaram que iam comer pão aquele dia, Jesus simplesmente apareceu com pão. Depois, eles começam a comer com Jesus. Jesus agradece a Deus e eles começam a comer com Jesus. E eu imagino talvez a angústia de alguns, né, comendo ali. Pedro, vamos falar de Pedro principalmente, né? Ele comendo ali com o mestre pensando: caraca, Jesus me viu pelado. Ai, olha só o que Jesus fez, cara. Jesus trouxe pão e peixe pra mim e ainda fez a gente pescar mais peixe. E eu ainda tava no propósito errado e ele ainda fez isso. Sabe, eu digo pra você, eu não sei se Pedro teve esse pensamento, mas pra você abrir seus olhos no que Deus tem feito na sua vida, em como Deus tem te auxiliado. Pedro, na verdade, tava vendo tudo aquilo, mas ele dentro dele não devia estar se sentindo contente. Porque ele tinha tirado a roupa durante a pesca, sabe? Tava assim, talvez ele não via mais graça na vida, não via mais propósito, sabe? Jesus morreu, eu neguei ele, vou voltar a fazer o que eu fazia, que eu era melhor. E tava se sentindo sem coragem. Mas ele foi confrontado por Jesus. E sabe, deixe ser confrontado. Ele podia muito bem sair de lá e não querer comer com Jesus, mas ele ficou para comer. Depois do confronto, ele ficou para comer. E eu falo para você ficar. Sabe, seja confrontado, mas permaneça. Busque, sabe? Fale: Jesus, eu tô aqui e vamos continuar, né? Que a gente tem que ser insistente. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Sabe? E ele falou: o Senhor sabe, poxa, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, né? Tantas coisas a gente já viveu, ele podia estar pensando nisso. E aí Jesus diz: então tome conta das minhas ovelhas. E ele pergunta de novo. E pergunta a terceira vez. E na terceira vez Pedro já tá triste, tipo: cara, Jesus só pergunta isso, só fala isso. Ai, sabe, eu acho que vou desistir. Ele não tem mais nada pra mim. Ele só quer saber isso. Ele só quer, talvez, que eu fique no meu quarto e que eu tente buscá-lo e vença contra a minha carne. Sabe, do jeito que Pedro falou: o Senhor sabe que eu te amo. Tipo, o Senhor sabe que eu te amo. Às vezes ele tava falando eu te amo meio tipo: mas você tá perguntando, eu vou responder. Sabe, Jesus diz que a gente deve fechar a porta do nosso quarto e orar. Eu vou fazer isso. Mas queira fazer isso. Sabe, peça a Jesus, sabe? Jesus, eu quero fazer isso. Me dê fome, me dê sede, eu quero. E Jesus fala para ele em todas as vezes: tome conta das minhas ovelhas. Sabe, da mesma forma que Jesus tinha dito que ele ia ser pescador de gente, agora ele diz: tome conta das minhas ovelhas. É a mesma coisa, só que de formas diferentes. Fique atento às coisas que você sente, ao que Jesus já te falou,
ao que você tem pensado em fazer da sua vida e una tudo no propósito de Deus. Jesus vai falar de formas diferentes, totalmente diferentes. Sabe, primeiro pescador de gente. E depois tome conta das minhas ovelhas. Mudou o bicho completamente. Um é mamífero, o outro é aquático. Pode-se dizer assim. Então, depois dessas 3 vezes, Jesus diz para Pedro: quando você era moço, você se aprontava e ia onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Sabe, Pedro, ele insistiu, pode-se dizer assim. 3 vezes e um lanche que durou, 15 minutos. Ou não sei, talvez Jesus comia mais devagar. Não sei. Pode ter sido uma eternidade para Pedro. Mas Jesus falou para ele que ele ia morrer por causa de Jesus e o chamou: venha comigo. E seja insistente. Eu também não entendo por que às vezes a gente tem que ser tão insistente em orar, em voltar realmente, em Jesus, eu quero, mais um dia eu tô aqui, Senhor. Sabe, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô sentindo nada, mas eu quero, eu sei. Eu não tô fazendo isso por uma obrigação, mas eu tô fazendo isso porque eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim e me dá fome, me dá sede hoje. E por mais que Pedro tenha feito tudo aquilo, ele conhecia o coração de Pedro. E é o seu coração que ele quer ver. Qual é a motivação do seu coração ao buscar a Deus? Sabe, Deus é a maior paz, é a única paz que o mundo pode dar. Nada nunca vai te preencher. E Pedro sabia disso. E Jesus sabia que Pedro sabia disso. Ué, mas como? Como que a gente sabe que Pedro sabia disso? Porque Pedro queria. Sabe, Pedro quis andar pelas águas, ele quis. E ele sempre se colocou de frente às situações. Como Pedro disse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele que quem tinha revelado aquilo para ele foi o próprio Espírito. Pedro também estava disposto, por mais que a motivação esteja errada, ele estava disposto a fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Sabe, ele estava ali disposto, caraca, vamos fazer, vamos adorar. Sabe, ele estava disposto. E ele também perguntou quantas vezes ele deveria perdoar. Ele queria, assim, saber, Deus, eu quero estudar a tua palavra. Eu quero estudar os teus princípios. Eu quero estar dentro dos teus princípios. Ele se mostrava entregue e disposto a Jesus. E assim como Pedro era, Deus também quer ver o quão disposto nós estamos em ter Ele, em obedecer a Ele, em permanecer Ele. E Ele virá ao seu encontro te lembrar e te renovar, porque foi Ele que te colocou no mundo para cumprir o propósito no qual só você foi chamado.